Então aqui agora para o nosso vídeo sobre como usar o nosso professor assistente de teoria, tá? Então, como eu falei, você está aqui no início do seu estudo, você não sente segurança de fazer um diagnóstico imediato sem fazer um estudo teórico antes. Isso é importante ter essa consciência. Ó, não fizemos nenhuma questão ainda. Ou então você fez o diagnóstico, mas viu que foi um terror, então precisa de dar um geral no assunto. Vamos trabalhar aqui esse de compreensão e interpretação de texto, né? Você vem aqui, ele vai abrir aqui para você, né, essa aula. E, como eu falei, não tem PDF, não tem vídeo, não tem nada. Tem um professor assistente que vai te ajudar a entender isso aí. Como é que você faz para poder entender isso? Aqui tem esse vídeo, né, como usar o professor assistente 2.3, que é o de teoria. Esse vídeo que você está assistindo agora, ele está aqui nesse link. Cada vez que você entrar, vai ter esse aqui. Mas, se você já assistiu, não precisa mais assistir, então é básico. Selecione e copie os dados a seguir. Então, você vai selecionar aqui, copiar, botão direito copiar. Observe que aqui eu botei só a disciplina e o assunto. Banca, concurso e cargo estão abertos. Tá? Nos concursos para já definida a banca, no caso, por exemplo, o módulo básico da IBAN, aqui vai vir a banca IBAN. Você vai ter que colocar só, caso você não tenha a banca que vai enfrentar, mas não tenha o concurso, vai preencher só essa parte aqui. Se por acaso já esteja definido o edital e o cronograma inteligente ele esteja montado, já definido para um cargo específico, já vai vir um concurso e o cargo também. É só copiar, colar lá no professor assistente, está valendo. Então, copiei, em seguida clique no link abaixo, né, para acessar o professor assistente, mesmo esquema do professor de questões, em vez de clicar aqui e eu vou manter essa aba aqui aberta para não ter problema, ficar mais fácil para eu trabalhar depois. Botão direito, abrir nova guia. Pronto, abriu agora, só é Ctrl V, colar, preencher os dados, né? Aqui eu vou ter, vamos botar aqui a banca Sebrasp, vamos ver que seja Sebrasp, vamos botar aqui o último curso que teve da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, concurso Polícia Federal, cargo, vamos colocar agente de polícia. Pronto, agora é só dar um enter, esperar ele fazer a análise e a gente explorar as possibilidades que ele oferece. Ele trouxe aqui, ó, raio-x do conteúdo, ó, disciplina língua portuguesa, interpretação e compreensão de textos, o assunto, banca Sebrasp, foco agente de polícia, Polícia Federal. Mapa de nivelamento exaustivo. Para garantir que nenhum detalhe fique de fora, dividi este assunto nos seguintes blocos de estudo. Aí ele dividiu bloco 1, diferença entre compreensão e interpretação, bloco 2, tipologia e gênero textuais, bloco 3, coesão e coerência, bloco 4, significação de palavras e reescrita. Bem abrangente mesmo, em cima do que o Sebrasp costuma cobrar com frequência, principalmente essa parte de significação, reescrita e a diferença entre compreensão e interpretação. Aqui você tem, ele fez o delineamento para você, né, desse conteúdo. Aí aqui agora, logo abaixo, ele já inicia a aula, né? A aula do bloco 1. Automaticamente, depois que ele faz o mapeamento, ele já mostra aqui para você os detalhes da primeira aula. Então, a diferença entre compreensão e interpretação. Aí, o professor assistente, ele tem todo um regramento de instruções por trás dele, que mostra como é que ele deve trazer para você o conteúdo. Não é simplesmente estudar por inteligência artificial, porque isso aí, se você coloca um conteúdo na inteligência artificial, ele vai te mostrar lá o que precisa, algum conhecimento de forma desorganizada. Aqui não, ele vem totalmente organizado. Primeiro ele nivela o conhecimento para você, falando sobre o assunto em si, né? Fala sobre compreensão, fala sobre interpretação, aqui é a compreensão, interpretação. Depois que ele te explica, ele te dá alguns detalhes, né, mais específicos, né, aqui. E por fim ele vem com esse tópico radar da banca, que aí ele vai incluir o assunto dentro do que a banca cobra, como o estilo que ela cobra, né. E por fim aqui ele vem com o gatilho de elite, que são algumas dicas, muitas vezes alguns mnemônicos, algumas coisinhas que vai ajudar você a entender melhor esses assuntos. Pronto, ele fez aqui. Aí no final ele vem e interage com você, ó. E aí, ficou tudo certo? Tá precisando de mais alguma coisa? Podemos seguir a aula ou podemos encerrar a aula por aqui? Então, se você tiver com dúvida ainda, você escolhe a opção 1. Se você não tiver com dúvida mais e quiser seguir para o próximo bloco, você clicou na opção 2 e ele vai para o próximo bloco. Se você está sem tempo e já está acabando a sua hora de aula, você pede para encerrar porque ele vai gerar um resumo para você. Vamos testar cada um dessas opções. Eu vou
testar aqui a opção 1 com algo que eu gosto muito. Ó, apertei a opção 1, aí ele vai perguntar para você qual que é a sua dúvida. Ó, ótimo, como eu posso te ajudar. Aí, assim, para quem tem muita dificuldade, eu gosto de fazer uma interação bem legal com ele, que é essa aqui, ó. Explique como se eu tivesse 10 anos. Olha só. Isso aqui, muitos dos meus alunos usam isso aqui e acham excelente essa forma de trabalhar. Olha só, ele faz cada analogia fantástica aqui. E cada vez que você interage, ele traz uma analogia nova. Olha, ele botou aqui, ó. A diferença entre compreensão e interpretação é como brincar de detetive em um livro de histórias. Isso aqui traz uma forma de conhecimento que você aprende muito fácil. Facilita as revisões, o conhecimento ele fica mais a longo prazo na sua mente. Então, eu acho fantástico isso aqui. Aí, ó, aí ele vai trazendo aqui os detalhes, aí, ó, explicando para você, passo a passo, dando detalhezinho aqui, tudo em analogia, como se realmente você tivesse 10 anos. Pronto, terminou aqui. Pronto, beleza. Tem alguma dúvida ainda? Pede, põe a opção 1 de novo, pergunta. A partir da segunda interação, tu já pode interagir com ele assim, que ele já não precisa tanto ficar nessa didática de aperta 1, qual a sua dúvida, só perguntar ele já vai respondendo. Mas aqui, você pode interagir o quanto você quiser. A vantagem crucial dele, não saia daqui com dúvidas. Só passe para o próximo bloco depois que você tiver tirado todas as suas dúvidas. Mas vamos para o próximo bloco, né? Lá ele mapeou o conteúdo em 4 blocos, não foi? Foi 4 blocos, então a gente tem 4 blocos para estudar. Não tenho mais dúvida nenhuma. Apertei o 2, vamos para o próximo bloco. Tá aí, ó. Ele está pensando. Então, vamos para o próximo bloco. Bloco 2, tipologia e gêneros textuais. Lembrando o seguinte, que assim, ele mapeou aí, mais para frente a gente vai, de acordo com a cobrança da banca, quando ela cobra esses assuntos especificamente, a gente vai ter um assunto especificamente para tipologia, outro assunto específico para gênero, mas aqui ele já vai te dar já uma ideia geral do que são esses dois pontos, tá? Mesma coisa, deu um geral, falou de alguns pontos específicos, né? Trabalhou aqui, deu rodada da banca, chegou aqui no final, perguntou, tem dúvida? Quer próximo bloco? Ou podemos encerrar? Digamos que você tirou todas as suas dúvidas, vamos para o próximo bloco. Aí agora ele vai puxar o bloco 3. Ó, bloco 3, coesão e coerência. Trabalhando cada detalhe, cada conhecimento especificamente para você aqui, para você não ser com dúvida nenhuma. Pronto. Aí temos agora o bloco 4, né? Então, assim, se eu acionar aqui 2 de novo e o bloco 4, ele vai dar a aula e vai encerrar o conteúdo, porque zerou o conteúdo, certo? E aí ele já vai acionar a fase 3, que é encerrar a aula, que ele vai te dar o resumo. Eu vou apertar aqui para você o 3, digamos que você não tem tempo para terminar, para você ver como é que você faria para voltar a estudar, caso você não tenha tempo para terminar o bloco 4. Vou pedir aqui a parte o 3, vamos encerrar a aula. Ó, perfeito, vamos finalizar esse assunto por hoje com o assunto rápido que vimos nessa sessão de estudo. Aí, ó. Agora ele monta, olha só que legal, ele monta para você uma revisão personalizada. Traz tudo sobre compreensão e interpretação que você viu aqui, de forma resumida. Traz a tipologia textual, coesão e coerência, tudo que você viu. Pronto. Aí ele termina aqui falando, ó, você pode usar esse simulado para gerar, esse resumo para gerar simulados, flashcards, mapas mentais ou qualquer outra ferramenta de revisão de sua preferência. Te parabeniza pelo empenho e ele continua à sua disposição. Aqui ele entra no modo diálogo. Ele já não tem mais esse direcionamento de interação. O que você perguntar para ele aqui sobre concurso público, claro, porque assim ele tem regras claras também sobre isso. Se você tentar interagir sobre outras coisas, tipo futebol, política, religião, uma coisa assim, ele vai direcionar você para que você continue mantendo, ó, o nosso foco aqui é a sua aprovação, então vamos manter o foco no concurso. Então isso aqui é interessante, tá? Ele vai
Tudo que você quiser abordar sobre dicas de concurso, simulados, qualquer coisa você pode botar aqui que ele vai te ajudar, tá bom? E aí ele fala aqui assim, ó, caso você tenha terminado a análise de todos os blocos, ficaria aqui para te aguardar enquanto damos continuidade à sua preparação. Caso você não, no caso você não terminou, né? Então você faz o quê? Ele fala, copia esse texto e colhe na caixa de diálogo, que ele vai aparecer para você. Amanhã você voltou para estudar isso aqui para continuar. Você veio, vamos continuar, vamos para o próximo bloco de estudo. Automaticamente ele vai para onde? O bloco 4. Tá aqui, ó. Pronto. Deu a aula, todinho certinho. Olha que legal. Ele, assim, ele até poderia ter te perguntado aqui, né, se tinha alguma dúvida, mas como finalizou, ele já foi direto para o resumo. Você pode voltar aqui e pedir para ele te explicar alguma coisa sobre esses assuntos que ele tratou aqui, tá bom? Então, assim, você tem essa... Ele te explicou aqui, você vem, eu gostaria de mais... Porque quando ele termina aqui, ele não vai para o módulo diálogo, então você fala assim, eu queria mais explicação sobre esse assunto. Aí ele fica aberto, você fica à vontade. Por isso que a gente não botou aqui o menu interativo. Justamente porque, assim, não existe mais blocos a serem analisados, a serem dado aula. E também, como ele entra em modo diálogo, você não precisa mais daquele opção 1, né? Ele já encerrou também, não precisa do 3, então não precisa daquela opção 1 para você tirar dúvida. Você já vai tirar dúvida direto com ele agora no modo diálogo. Ele gerou de novo o resumo, olha que legal agora. Ele juntou tudo que foi do bloco 1, bloco 2, bloco 3, e agora ele colocou o bloco 4 junto, para você ter o resumo completo. Aqui, se você quiser, nós temos umas dicas também sobre como usar o Notebook LM para consolidar resumos. Se quiser usar lá, mas aqui já tem um resumo pronto para você poder usar aí, onde é que você achar melhor para guardar esse material. Pronto, é isso aí. Então a gente ele terminou a aula. Aqui agora você entra no mérito que você achar melhor aqui, que você precisar para poder continuar a sua preparação. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele gera simulados. Tem uma ferramenta bem legal de simulados aqui no Gemini. Um dos motivos que a gente escolheu o Gemini foi por isso, né? Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Olha, o nosso material que você recebe aí, junto com as dicas de técnicas de concurso, tem um e-book que tem esse comando. Nos vídeos lá mostra, né? Esses comandos. Tem esse comando aqui, ó, onde você pede para ele acionar uma interface de quiz interativo. É o simulado que eu tô falando. Tá? Então, assim, você copia esse comando lá, cola aqui, e dá aumento, ou clica aqui para ele trabalhar. Ele vai gerar para você o simulado em cima desse resumo que foi feito agora, o último resumo que foi feito. Tudo. Olha só que interessante. Muito bom, né? Aí, olha só. Ferramenta ótima. Ele faz aqui para você... o comando pede para que ele gere um texto de 15 linhas, como aqui é português, né? Gera um texto de 15 linhas e gere 5 questões de múltipla escolha. Então ele gerou o texto, tá aqui, ó, perfeito. E ele gerou as questões. É bom copiar esse texto aqui e colar numa página aqui do Word, alguma coisa assim, porque ele só presta na primeira questão. Depois você vai precisar dele para responder as próximas questões. Mas aqui é básico, ó. Você vem, vou responder aqui aleatoriamente, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas ó, aí acertei. Ó, interessante, ele te mostra qual é o certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo errar um aqui. Aí, ele mostra que se você erra, ele mostra qual é a resposta correta, te dá o gabarito e o comentário da questão. Isso é muito bom. Então você vai lá, pronto, vai, certo? Terminou, ele vai te dar o seu desempenho, você acertei 2 de 5, né? 40% de acerto. E ele te dá algumas ferramentas aqui, ó. Análise do desempenho, ele vai mostrar o que você tem que quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. Cartões didáticos, se clicar nisso aqui, ele vai gerar flashcards desse assunto para você. E também tem esse guia de estudo que é bem legal. É bom explorar, é bom para explorar. Se você pede aqui, vamos botar aqui, ó, analisar o desempenho. Ele vai aparecer aqui para você o que você precisa. Ó, pontos fortes: interpretação e compreensão, tipologia, texto e análise argumentativa. Ações a melhorar: emprego de pronomes relativos, sintaxe e reescrita de frases, semântica e parônimos. Pronto.
Você fez isso aqui, ó, agora ele já te deu tudo que você precisa melhorar. Aqui você pode, por exemplo, pegar aqui, copiar, fechar aqui o simulado, chegar aqui, tá em modo diálogo, né? Botar assim, preciso de uma explicação, de uma aula detalhada sobre esses pontos a melhorar. Aqui no Gemini, para você poder dar o Enter, você tem que apertar o Shift, tá? Senão ele inicia o raciocínio. Colocou aqui, deu o Enter. Vamos ver. Ele está pensando. Ó, aqui ele voltou, tá vendo? Ó? Com certeza, vamos fazer um fundamento cirúrgico nesses 3 pontos específicos que a banca utiliza como verdadeiros filtros de eliminação nas provas da Polícia Federal. Aprofundamento temático crítico, pontos críticos de melhoria. Um emprego de pronomes relativos, tá aqui, sintaxe reescrita, semântica para pronomes. Olha só que interessante, né? Ele trouxe tudo para você e reativou o menu de opções para que você possa, apesar que não tem mais bloco, né, aqui, mas tudo bem, mas assim, ele reativou para que você possa aprofundar mais o conhecimento. É impressionante, assim, você interage com ele da forma como você achar melhor, precisar, tratando sobre as suas maiores dificuldades, e ele está disponível para você 24 horas por dia, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu acho incrível. Quem me dera que eu tivesse uma ferramenta dessa para estudar quando eu fui para o concurso público, eu tinha passado bem mais rápido do que eu passei. Então é incrível, tá bom? Então é isso aí, gente. É isso aí, ó. A ferramenta é isso. Vou abrir aqui só de novo o simulado para você ver. Ó, cartões didáticos. Vou pedir para ele gerar cartões didáticos. Ó. Mais uma ferramenta que o James disponibiliza para você. Tá aqui. Ele põe, ó, a parte de trás, a parte da frente, ó, para você usar. Aí você tem aqui o avançar, né? Ó. É impressionante. Então, assim, é bem completo mesmo. Você não precisa de mais nenhum tipo de material de estudo. Só com o professor assistente você já consegue fazer um monte de coisa. É impressionante. Tá? Então é isso aí. Esse é o nosso professor assistente de teoria. Bem completo mesmo. E, assim, aproveita bastante. Aí vocês estão com uma ferramenta incrível. E isso aí com certeza vai acelerar a aprovação de vocês. Tá bom? Então, tamo junto. Se precisar de alguma coisa, é só acionar a gente pelo suporte lá no WhatsApp, que a gente ajuda vocês, então, tá bom? E bons estudos aí, até a próxima. Um abraço.